Câmara de Araraquara pode ter sofrido um golpe. Nomes de servidores e vereadores foram usados em supostas consultas odontológicas. O caso foi entregue ao Ministério Público. A suspeita de fraude começou após um servidor público da Câmara Municipal de Araraquara receber uma ligação do plano odontológico Impal Dental para medir o nível de satisfação do atendimento ao cliente. A ligação assustou o funcionário, que negou ter passado por qualquer tipo de consulta odontológica. Cerca de um mês atrás, nós recebemos das pessoas que está conveniada a esse plano odontológico, recebeu um telefonema da empresa. Essa empresa é Impal, ela está localizada na cidade de São Paulo, para medir o grau de satisfação do atendimento. Para surpresa dele, ele não foi atendido, ele não procurou o atendimento. Comentando com outro colega, o colega disse que também a esposa dele havia recebido essa ligação para medir também o grau de satisfação. Alertados sobre essas ligações para vários outros servidores e também para alguns vereadores, o Legislativo de Araraquara resolveu abrir uma investigação e teve uma surpresa com a quantidade de supostos atendimentos realizados. Constatado já cerca de 30 pessoas que receberam essa ligação, que haviam supostamente recebido o atendimento odontológico, mas que não ocorreu. Diante da situação, os servidores entraram em contato com a empresa Impal Dental, que é a responsável pelo plano odontológico, e solicitaram cópias das guias de consultas. Todas essas guias foram documentadas e entregues ao Ministério Público. Através dos e-mails trocados diretamente com a Impal, que é a empresa conveniada, eles não reconheceram as assinaturas, as guias também não, e por isso a gente juntou tudo isso nesse processo e encaminhamos todo esse material para o Ministério Público. A Câmara de Araraquara apresentou no Ministério Público um documento com 300 páginas para investigação. Das 134 consultas que houveram em um período de um ano, 30 servidores não reconhecem as assinaturas. As respostas quase que batem por completo. Os servidores que tiveram guias emitidas em seu nome, olha, eu não tive atendimento, não agendei consulta, nem eu ou nem meus dependentes tiveram no consultório desse profissional. A Impal Dental atende a Câmara de Araraquara desde 2017. Ela foi a vencedora de um pregão eletrônico após passar por todos os trâmites legais. Foi contratado dentro do que a lei exige, Uma pergunta está no ar. Quem emitiu as guias de atendimento com os nomes dos servidores da Câmara Municipal de Araraquara? Murilo Molinari, de Araraquara, para o Jornal da Clube. A área de auditoria do Impal Dental verificou vestígios de inconsistências de procedimentos realizados. Dessa forma, foi instalado um procedimento interno de auditoria que ainda está em andamento, não sendo possível, neste momento, afirmar ou negar a ocorrência de qualquer fraude. Agora, ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael. Exatamente, Pulso? É um caso que merece ser investigado e com rigor. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Wilson Rogério Picão Estevão. Doutor, a suspeita de que algo estava errado só aconteceu quando um servidor recebeu um telefonema para avaliar a qualidade da consulta. Essas prestações de serviço poderiam ter sido fiscalizadas? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Pulse. Na realidade, elas não poderiam ser fiscalizadas, elas deveriam ser fiscalizadas. A partir do momento que é pago esse serviço, que é um benefício que tem ali, até um benefício desconhecido por grande parte de algumas pessoas da população, e é descontado do servidor, isso deveria ser fiscalizado, deveria a Câmara, a presidência da Câmara, a diretoria administrativa, exigir um relatório desses atendimentos e acompanhar isso bem de perto. Doutor, a Câmara acionou o Ministério Público e a Polícia Civil. De que forma os órgãos podem intervir no caso? Na realidade, nesse aspecto, a Câmara está certa, porque é um caso de polícia. Nós podemos classificar isso como um caso de polícia, é um desvio de verbas, tem alguém recebendo indevidamente, então esses órgãos vão fazer uma investigação, deve ser aberto um inquérito policial para investigar de perto e ver quem são as pessoas que levaram vantagem em cima disso. Até lá, tudo vai girar em cima de grande suspeita e o que fica muito mal para a Câmara Municipal de Araraquara. Caso as fraudes sejam comprovadas, esse contrato pode ser rompido sem prejuízo aos cofres públicos?
Possivelmente sim, possivelmente houve uma falha no contrato, houve uma falha de fiscalização da empresa prestadora do serviço, então esse contrato deve ser rescindido e deve ser feita uma nova concorrência com uma empresa que tome as cautelas necessárias para evitar que essas fraudes venham a acontecer num futuro. Doutor, para a gente entender um pouco mais, mesmo que o contrato tenha passado por licitação e atendido a todas as normas do edital, a Câmara deveria ter ficado mais atenta, de certa forma, em quem oferece esse serviço? Sim, a Câmara tinha que se cercar, tem o dever de se cercar de todos os cuidados quando ela vai oferecer um serviço para os seus funcionários e para os vereadores. Ademais, a Câmara é um órgão fiscalizador do poder público, mas a sua função básica, o seu alicerce, está na fiscalização. Então, se ela falha na fiscalização de um contrato que ela faz, imagina em termos de administração pública como que deve agir. Doutor, diante disso, então, ela também se torna responsável? A Câmara ela está como vítima no momento, mas ela pode até se tornar responsável se mostrar que houve conivência de alguém ali de dentro, de algum servidor ali de dentro de confiança que tenha passado esses números ou esses dados para que essa fraude tenha se perpetuado. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. Bom, e daqui a pouco eu volto para falar que o projeto que propõe parceria na educação, que nós mostramos na semana passada, que gerou aquele empurra-empurra, confusão dentro da casa, volta a ser discutido aqui na Câmara de Ribeirão Preto e a gente vai repercutir isso nessa edição. Paulo Posse. Até daqui a pouco, Rafael.